Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, fazer aí um disclaimer, né? Eu não sou analista de valores imobiliários, então o conteúdo aqui do vídeo é 100% educacional. Então, sob nenhuma hipótese, você deve encarar o que é dito aqui por mim como uma recomendação de investimento. Então, faça sempre a sua própria análise antes de tomar suas decisões aí, do que comprar, do que vender. Tá legal? Fala pessoal, fazendo então aí o nosso vídeo, né? Como já sempre comento, né? Então tem aí na descrição a minutagem aí para você direcionar, né, para onde você quiser dos ativos aí que vão ser comentados, tá? Bom, falando aqui primeiro de IBOV, né, semanal, eu venho comentando, tá? Então tem que manter aí até a consistência, né, do que eu venho falando. Para mim, a gente segue muito claramente ainda, né, numa tendência de alta aqui pelo gráfico semanal. Estamos aqui num período desde aí de junho aproximadamente, nas últimas aí 10 semanas por ali, fazendo a princípio só um pullback. Tá? Então, enquanto mantivermos, né, esse padrão aqui de fundos e topos ascendentes, então a gente acredita que vamos continuar em algum momento a tendência de alta. Então, a gente já passou por alguns endereços onde poderia ser, né, onde esse pullback poderia parar para retomar. Né? Passamos aqui pela região de médias e agora já olhando aqui para mim, na minha opinião, para essas regiões aqui pelo semanal de 110 mil, né, que inclusive vai ser meio que coincidente, né, com o fundo anterior, não é o ideal é que pare antes, mas enfim, parece, né, que é para lá que a gente vai, tá? Quando a gente vem aqui para o diário, só para pegar uma dica aí, um pouquinho uma olhada aí um pouquinho mais de perto, né, a gente tem aqui claramente, tá, no diário, né, uma tendência de baixa nesse mesmo período ali do semanal que estamos fazendo um pullback, né? Então temos aqui topos e fundos descendentes, tá? Então ADX totalmente vendido, né, outros indicadores, etc. Tivemos agulhada aí no meio do caminho, né? Uma maravilha. Então fizemos os caminhos aqui esperados, né? Então perdemos aqui o 7,6, voltamos, deixamos um candle de topo, fizemos o filé aqui no 23, patinou, poderia até se salvar por aqui, que em algum momento nós tínhamos uma divergência aqui de FR como um belo alerta para a gente, só que não foi isso que aconteceu, perdeu e fizemos novas mínimas e acabamos de completar essa semana o que seria, né, o próximo endereço aqui, um -11. Tá? E o -11, para quem acompanha o Fibonacci, sabe, né, que é um nível de Fibo que costuma oferecer dificuldades, assim como o 111 lá em cima. Então, por vezes, né, podem surgir inclusive reversões aqui. Tá? Então, o que, que a gente tem de dica? Né? Tivemos aqui um candle de fundo ontem, né, melhor dizendo, né, na quinta-feira, tá? E aí na sexta-feira né, confirmamos esta ideia de fazermos um fundo por aqui. Então perceba que o ADX já está querendo dar uma quicada aqui, ou seja, talvez mais um candle positivo aqui, né, ou alguma coisa assim. O ADX aqui já vai dar uma quicada, ou seja, marcando realmente essa região como fundo. Tá? Teremos alguns desafios aqui pela frente. Então, para mim, se isso realmente se confirmar, a gente está falando aqui pelo menos aqui essa região de médias, aqui os 120 mil, tá? Alguma coisa por aqui. Se passar um pouquinho aqui o trendline aqui na faixa dos, né, 124.300, alguma coisa assim, tá? 500 por ali. Então seria aí os desafios, né, nessa eventual retomada. Por que eu digo desafios? Né? Porque podemos fazer um repique aqui e continuar caindo, perder mínimas e continuar caindo. Então fica de olho, né, a essa possibilidade que ela pode ocorrer, tá? Passando aqui para os índices setoriais, vamos aí, né, o consumo, né, opa, deixa eu voltar aqui para o semanal, tá? O consumo, né, mostrando aqui a possibilidade, né, muito semelhante ao IBOV, né, aqui com candle um pouco mais contundente, né, aqui meio quase um doji ali, e etc, tá? Podendo ser uma marcação de fundo aqui num fundo anterior. Né? Então você tem aqui indicadores, né, vendidos ainda, é verdade. Então fica de olho, porque aqui é um fundo anterior, uma região, né, um suporte natural aqui. Pode ser, né, que a gente tenha um respiro aqui nesse índice, né, pelo menos testar os topos aqui, ou seja, já é um range interessante. A gente está falando aí, né, de sair aqui dos 5.100 para o topo anterior, são coisa de 10%. Já é um respiro bem significativo aí para decidir a vida ali no caso desse movimento acontecer. Vindo aqui para o elétricas, né, outro que também deu uma bela recuperada aqui ao longo da semana, então não é um martelo, nada disso, mas enfim, nós temos aqui, né, a possibilidade também de quem sabe, né, estarmos marcando aqui um fundo mais alto para
rompermos, né, testarmos ali o topo anterior, quem sabe até rompê-lo. Aqui você tem pelo menos, né, um estoque aí já querendo, né, virando na compra e etc. Então já anima um pouco mais aí a situação, tá? E FNC era um dos setores que, na minha opinião, né, estava mais bonito aí para continuar aqui por essas regiões aqui, tá? Mas falhou, perdeu o trendline, perdeu aqui uma região de confluências aqui, enfim, e veio, né, seguir o pullback, né, em linha aí o que tem acontecido com o Ibovespa, né, por exemplo, né. Então a gente está aqui também torcendo para que em algum momento esse FNC pare, né, de preferência deixando um fundo mais alto que o anterior, para não danificar aqui, né, o trend de alta de fundos e topos ascendentes e a gente olhar lá para novas máximas, né? Então seria aí o cenário ideal. Aqui você não tem dicas ainda, né? Infelizmente. Então você tem só um candle aqui ainda negativo, né? Em que pese o pavio aqui, mas você ainda tem indicadores na venda. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Isso aqui, obviamente, pela ótica do gráfico semanal. O IMAT, né, o cenário que a gente comentou aí até ao longo da semana, né, da possibilidade, a gente tem aqui, ó, vou marcar aqui para ficar claro, a possibilidade de quê? De fazermos uma agulhada de venda. O que está faltando aqui para ser aquela agulhada santa, né, que o Didi ensina para gente? É ter tendência aqui acelerante. Tá? Não fosse isso, né, a gente já estaria aqui, né, com pouco mais a perigo, posso dizer assim. Mas de todo jeito, você tem aqui um topo, você tem um fundo, e aqui consolidou, a gente dá até para considerar como se fosse uma falha de topo aqui, né? Porque falhou, né, tecnicamente, de fazer novas máximas, né? Então a gente tem aqui um claro pivôzinho de baixa com esse cenário aqui de venda. Né, pode não ser a agulhada perfeita porque não tem tendência ainda, mas é um cenário de vendas, tem indicadores vendidos, um candle aqui extremamente negativo, em que pese, né, que deixou um paviozinho aqui, ou seja, né, deu uma respirada aí no fim da semana, mas a gente fica com o caminho aberto aqui para vir beliscar esse 7,5. Então do fechamento aqui dessa semana a gente está falando aqui de mais 15, 16, aí 17, aí 18% arredondando para ceder. Então, obviamente, é um cenário bem perigoso, né, para esse setor. Obviamente, a gente sabe que é um setor que já subiu fortemente no ano passado, início desse ano. Enfim, pode ser que um pullback aí um pouco mais forte esteja próximo, tá? Eu vou falar do minério aí depois, dar uma luz aí também sobre essa questão. Vindo aqui para o IMOB, a gente está claramente, eu venho comentando sobre isso, numa consolidação. Tá? Só que a consolidação, embora não é um cenário dos mais agradáveis, ela te permite, né, se você assim desejar, buscar os extremos, né? Ou seja, no topo da consolidação você ou operar vendido ou zerar a sua posição comprada, e aqui no fundo da consolidação você pensar em buscar compras, né? E é onde estamos agora, é exatamente no fundo da consolidação. Tá? Então você tem aqui, não tem nenhum kick de ADX, né, que poderia te deixar um pouco mais confiante, não tem nada disso. O que temos aqui é um candle, não é um martelo perfeito, né, não fechou positivo, mas é um candle que sinaliza essa possibilidade de marcar um fundo por aqui, né? Necessita de confirmação, ou seja, uma barra positiva na próxima semana, mas quem sabe, né, talvez papéis desse setor aqui a gente encontre alguns aí interessantes. A gente vai falar de alguns deles aí na sequência, tá? E finalizando os setoriais, o índice aí de utilities, outro, né, semelhante lá o elétricas, né, que já vimos, né? Temos aqui uma clara tendência de alta. Estamos aqui com a possibilidade de marcarmos um fundo mais alto que o anterior, ou seja, mantermos aqui o price action, né, de tendência de alta, olhando para novas máximas. Não temos dicas aqui, você vê o ADX aqui querendo, né, acelerando venda, isso desanima um pouco. Mas você tem aqui já um estoque querendo virar comprado e tudo mais. E a região, realmente uma região interessante aí para fazer essa inflexão, tá? Por fim, falando aqui do dólar, né? Pela ótica aqui do gráfico semanal, eu comentei, né, da possibilidade de ainda, apesar dessa patinada aqui, essa tá zanzando aqui há várias semanas, da possibilidade de, quem sabe, havendo um candle negativo aqui, de tentarmos seguir essa pernada de baixo aqui, ou seja, olhando aqui para 4,70, 77, alguma coisa assim. Só que o que aconteceu essa semana aqui? Meteu um candle positivo, querendo vencer médias, com indicadores na compra. Então a gente começa a ficar olhando para aqui, para a possibilidade de voltarmos para 5,80, né? 5,80 ali, 820, alguma coisa assim. Quando a gente vem aqui no gráfico diário, eu comentei sobre essa possibilidade aqui, né, de essa consolidação que a gente está vendo aqui já desde o mês passado, né, tá aqui lateral, mas assumindo um viés altista, porque você tem médias aqui, né, sinalizando essa possibilidade. Só que
é uma consolidação, refugou várias vezes. Só que essa semana realmente definiu para cima, entrou tendência de compra, etc. E foi lá para o endereço que a gente vinha comentando, que é o 5,40. Passou até um pouquinho, fez o 46 aqui, que inclusive é o abre alas aqui. Abre alas para quê? Para a gente vir aqui para esses objetivos de 5,52, 5,60. Então não dá para descartar essa possibilidade. O que tem aqui para, né, jogar água nesse chope aí e fazer a gente pensar diferente? Você deixou um doji aqui, ó, na quinta-feira, tá numa região aqui, ó, de confluência, tem um 7,6, tem um 111 que é o fibro violino, que pese aqui o abre alas, e na sexta-feira um candle aqui engolfando esse doji, etc, ou seja, uma sinalização bem forte de que aqui isso aqui pode virar um topinho, tá? Nem que seja para fazer só mais um zigue-zague aqui e depois buscar novas massas. Só que essa cedida aqui, né, a gente está falando de 5.400 para vir para 250. Tem aí uns 150 pontos para fazer, se for o caso, tá? Então permite até aqui alguns aí mais corajosos, né, de fazer esse trade aí na venda, tá? Bom, falar aqui de alguns outros índices, tá? Primeiro aqui o S&P, tá? No semanal, né? Eu comentei já aí recentemente que no semanal, apesar de lá nos Estados Unidos é alta infinita aí desde 2008, né, nós estamos aqui numa região candidatíssima, né, a ser um objetivo, né, esse 161 aqui, 4.450. Tá? Então veja que, né, nos últimos meses aí vem subindo de escadinha, né, não dá aquela pancada, mas está subindo, né, saiu aqui de 3.200 para 4.400, né. Então fica de olho, por quê? Porque você vê que a DX totalmente sem tendência, perdido, pode ser que esteja chegando, né, o momento aí de uma realização, né, de, enfim, algum respiro aí, uma aliviada nesse índice, ou seja, cenário meio perigoso aqui, pode romper, ir embora, é claro, mas fica de olho aí nesse tipo de situação aqui. Obviamente você abrir posição aqui realmente não é um cenário mais confortável. Falando aqui do minério, tá? Eu vou voltar aqui para o diário. Vou mostrar um negócio aqui, que foi o que? O colega nosso aí, o Pablo, chamou a atenção alguns dias atrás dessa agulhadinha na venda aqui, ó. Foi bem por aqui, ó. Na faixa o minério estava aqui nos 205, 205 dólares, né? E aí a gente tinha este traçado de fibra aqui, que o minério estava preso aqui na zona da batalha, entre 23,76, e surgiu essa agulhadinha. Então o minério saiu aqui de 205 para 130, né? Uma cedida bem considerável. Então até explica um pouco, né, a gente ter visto aí Vale, siderúrgicos, né, apanhando tanto aí nos últimos dias. Tá? Você percebe que apesar de termos chegado aqui no 161, tá? Não temos nenhum kick de ADX aqui para já abrir aquela possibilidade, né, de um respiro aqui no minério, tá? Embora ele veio aqui no último dia aí da semana, deu uma respiradinha e tudo mais, mas um cenário meio esquisito ainda aqui, tá? Dá para acreditar que vamos continuar caindo, mesmo que faça um repique aqui antes, tá? E por fim aqui, pessoal, de comentar de coisa extra aí, o petróleo, tá? No diário também tivemos uma agulhada aqui, ó, olha só, agulhada de venda aqui. Então você perceba aqui até um traçado aqui de baixo, já projetando isso aqui como um pivô, fizemos aqui o 23 e aí veio a agulhada. Tá? Então a gente estava olhando primeiro, obviamente, para o 7,6, que, né, pode ficar preso aqui entre 23 e 7,6, ou ida, né, quem sabe ao 111, fazer novas mínimas. Então o que aconteceu? Fizemos o 7,6, trabalhamos aqui um pouquinho, bateu nas médias, fizemos o 111 e também o abre alas com 127. Então fica de olho aí esse petróleo continuar cedendo aí, vem para 60, 57 dólares aí, alguma coisa assim, o que pode, né, o que pode também trazer alguma pressão aí para Petrobras, que é um papel de peso aí da nossa bolsa, e aí, quem sabe, né, empurrar e atrapalhar um pouquinho os planos aí dos nossos índices aqui, darem uma recuperada, beleza? Bom, na sequência a gente vai falar dos papéis aí do Ibov e Small Cap, mas você me diz aí o que você está achando aí dos índices, qual que está te chamando atenção, qual setor aí que você acha que pode ser um setor importante aí para essa reta final do ano aí.